E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as expectativas para o Fórum Econômico Mundial em Davos. Eu converso com a Patrícia Ellen da Silva, que é secretária estadual de Desenvolvimento Econômico de São Paulo. Secretária, boa noite. Boa noite, Denise. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos os telespectadores do Jornal da Gazeta. Bom, e nós vamos falar sobre as expectativas do Fórum, porque São Paulo vai participar do Fórum. Nós temos a missão também do Brasil, o ministro Paulo Guedes vai estar lá, mas São Paulo tem perspectivas específicas em relação ao Fórum e é muito da sua área, né? Nós temos muitas expectativas e nós também temos o privilégio de ter o governador João Dória. Eu diria que é o único político brasileiro, se eu me recordo bem, que vai pela terceira vez para Davos. Ele foi enquanto prefeito, foi ano passado como governador e está indo de novo. Então essa continuidade nos dá muitas oportunidades para capturar novos investimentos, mas também para continuar o relacionamento com grandes investidores internacionais. Faz parte da política econômica dele esse contato com investidores no exterior para trazer recursos para o Brasil, para trazer investimentos, e há um foco especialmente em relação à indústria. Sem dúvida, e a gente já viu resultados bastante concretos disso, né, Denise? A gente fez 7 missões internacionais no ano passado. Davos foi a primeira. Quando a gente pega os primeiros 6 meses de 2019, através da pesquisa Piesp, nós atraímos em 6 meses um quantitativo de 67 bilhões de reais em investimentos. E no acumulado de 12 meses, foi o maior número registrado, o segundo maior número registrado em 20 anos da história de São Paulo. Agora, dá resultado essas conversas paralelas que ocorrem durante o fórum? Porque o fórum tem discussões mais amplas, não é? Tem participação de muitos países. Se chega a fechar acordos durante o fórum? Sem dúvida. Essa é a minha segunda ida a Davos especificamente. Eu participo muito dos eventos do fórum, acompanho os resultados também. Já fui como executiva de empresa, vendo o tipo de resultado que dá, e agora como governo. Um exemplo muito concreto, em uma reunião que foi tida no ano passado pelo governador, com o secretário de Relações Internacionais, Júlio Serson, com a Bracel, RGE, no caso que, né, é a empresa fundadora da empresa brasileira, foi anunciado o maior investimento que nós tivemos ano passado, de mais de 7 bilhões de reais. E São Paulo tem números muito positivos para mostrar em termos de desempenho do Estado. O Estado é muito forte, né, na federação, tem um peso na economia muito grande e tem tido uma performance melhor que a média. Não, sem dúvida. A nossa expectativa para esse ano é ainda maior do que para o ano passado. Porque ano passado a economia estava retomando, a gente tinha que explicar, apresentar São Paulo para os investidores. Esse ano a gente já está indo com essa parte já desbravada e a gente tem uma história muito legal para contar de 2019. O crescimento do PIB, a gente vai fechar o dado oficial agora pela Fundação SEAD, foi de 2,6%. A gente cresceu mais que o dobro do Brasil. O Brasil deve fechar ali o número oficial que tem hoje entre 1,1% e 1,17%, mas São Paulo descolou do PIB brasileiro e também foi o maior descolamento da história. Então, com essa história junto com a gente fortalece muito esse processo de atração de investimento. Foi o segundo maior crescimento de PIB da América Latina. Agora, mesmo com esse crescimento maior, São Paulo também enfrenta as dificuldades decorrentes da crise econômica em geral. A gente ainda tem um desemprego muito alto, a gente ainda tem empresas com muitas dificuldades, se reestruturando, algumas tentando sobreviver, principalmente as pequenas. E há uma preocupação com relação a isso, em particular no caso da indústria. Sem dúvida, por isso que a gente está trabalhando com o conceito de cadeia de valor. A gente não olha uma empresa isolada ou duas, a gente olha o setor como um todo. O governador lançou em maio os 12 polos de desenvolvimento econômico. Esse processo de política econômica, de política microeconômica, ele é bastante inovador no caso brasileiro, mas ele é muito aplicado em outros países. Os países que mais cresceram nas últimas décadas implementaram esse tipo de política. Você vê Coreia do Sul, próprios Estados Unidos, Israel. Então a gente está aplicando esse modelo agora com esse lançamento dos polos para atuar na cadeia como um todo. E aí o micro e pequeno empreendedor é fundamental. Mais da metade dos empregos gerados hoje no estado de São Paulo e no Brasil vem dos micro e pequenos empreendedores. Então, quando a gente mapeia a cadeia, a gente olha todos eles e entramos com o maior programa de empreendedorismo já feito no estado, né, com Empreenda Rápido em parceria com o Sebrae, para apoiar com microcrédito, capacitação técnica, formalização das empresas. E o resultado para 2019 foi que a gente teve
maior número de abertura de empresas também dos últimos 20 anos, com mais de 200 mil novas empresas, 222 mil, na verdade. Tem a questão do suporte financeiro, de empréstimo, de condição mesmo da pessoa empreender. Quando a gente olha o mercado de trabalho, os dados, por exemplo, de desemprego, a gente vê que tem uma expansão muito forte do empreendedorismo, trabalho por conta própria, e na verdade são pessoas que estão tentando sobreviver no mercado de trabalho. Então precisa ter alguma assistência para quem está começando a virar empreendedor, que muitas vezes é porque não tem alternativa mesmo. A gente, inclusive, separa, né, muitos empreendedores por necessidade e os empreendedores por oportunidade. Muita gente entrou no empreendedorismo porque não tinha emprego. Então, esse ano, a gente atuou em melhorar a empregabilidade, por isso que essa atração de investimentos é tão importante, mas também em melhorar as oportunidades de empreendedorismo. Na parte de empregabilidade, a gente fechou 2019 com desemprego 2 pontos percentuais abaixo do que a gente encontrou em janeiro. Eu acompanhei alguns mutirões do emprego, foi muito triste ver as pessoas virando noites, chegavam 24 horas antes, 48 horas, para pegar senha, para ter chance de participar de um processo, fazer uma entrevista, sem nem a garantia que seriam empregados. E aí, quando a gente viu o resultado dos mutirões, mais de 1/3 das pessoas que estavam na fila, na verdade, mais de 1/3 das vagas não eram ocupadas porque as pessoas não tinham capacitação. É empregabilidade mesmo. Não tinha capacitação técnica. Então, o governador João Dória nos pediu para priorizar, e para mim é um dos programas mais importantes que a gente tem, é triplicar o acesso à capacitação técnica para os nossos jovens paulistas. Porque tem condição de entrar no mercado de trabalho, porque tem as vagas que surgem. Até e é uma coisa que chama muita atenção exatamente desses mutirões, que às vezes são vagas simples, né, que não exigem muita coisa, mas a pessoa não tem conhecimento básico de informática, por exemplo. Exatamente. Falta formação mesmo, tem aquela questão até do analfabeto funcional, é um problema muito sério que nós temos. E na indústria tem um problema também, porque ao mesmo tempo que a indústria tenta sobreviver e garantir resultados melhores, ela tem que pular etapas, chegar ao 4.0 e a competitividade internacional. Eu costumo dizer que nós temos 3 desafios simultâneos para resolver. O nosso histórico de desigualdades, que é secular, ao mesmo tempo que nós estamos nos recuperando de uma das nossas piores crises econômicas e evitando ser atropelados pela revolução digital, né? Então, a gente tem que juntar as 3 coisas e, no fim, acho que o desafio é a solução. A gente só vai conseguir fazer isso com muito empreendedorismo, com muita tecnologia. É isso que eu acho que nos deixa bastante otimistas também. E São Paulo é a Califórnia brasileira. A gente tem em São Paulo a maior concentração de inovação. Eu não sei se você sabe, das 11 unicórnios que nós temos no Brasil, 10 são de São Paulo. E o Brasil é o 3º país no mundo que mais gerou unicórnios nos últimos 18 meses. Agora, São Paulo, até pelo tamanho da economia, ele tende a gerar mais oportunidades mesmo para quem quer empreender, para quem quer inovar. Né? Estão as startups e tem um processo também por aí para se garantir mais inovação, né? Porque não é só você ficar cuidando daquela coisa assim de sobrevivência mesmo, que é o mínimo básico, é você poder inovar para se colocar no mercado internacional. E aí a gente tem um problema sério que eu acho que pega a indústria de São Paulo também, que é a dificuldade de expansão de exportação. É verdade. Nesse sentido, tem 2 coisas que a gente está fazendo agora que são muito importantes. A primeira, em Davos, além de todas as reuniões que a gente tem mais de 20 reuniões agendadas com empresas para atrair investimentos, nós estamos lançando, em parceria com o governo federal e com o próprio fórum, o Centro da 4ª Revolução Industrial. Vai ser o 8º do mundo, primeiro no Brasil. Vai ser em São Paulo, ali na região do IPT, onde fica o projeto CIT, para a gente exatamente poder expandir a implementação de novas tecnologias e apoiar essa modernização da indústria. E a gente lança agora em janeiro também o programa Exporta SP, para fazer uma grande capacitação em massa das empresas brasileiras para que possam exportar, das empresas paulistas, para que elas possam exportar cada vez mais. Agora, antes de falarmos mais desses programas, a gente fica conversando porque a gente está meio acostumado aí com alguns termos. Agora, unicórnio, startup, tudo isso que a gente fala, eu acho que até para o nosso telespectador poder acompanhar melhor, como é que seria, em que áreas de atuação que eles estão, o que significa exatamente unicórnio, startup também? Então, as startups geralmente são empresas que estão começando, mas o termo é utilizado principalmente na área de tecnologia e de inovação. Unicórnios são empresas ou startups que alcançam o valor de $1 bilhão. Então, elas alcançam um patamar que elas passam a ser extremamente atrativas para os principais investidores nacionais e internacionais. E tem algumas que elas pulam muito rápido, né? Muito, chega Brasil, tem um potencial de ganho muito rápido, né? Quando acerta que tem um bom projeto, que tem uma boa capacidade de expansão de mercado.
Nós somos uma população muito empreendedora, muito resiliente. Eu falei, foi no ano de pior crise que a gente teve recorde de unicórnios, né? Então, e a gente consegue pular etapas sim, né? A gente pega empresas como Gympass, como 99 Táxi, né? Agora a Nubank, que a Cristina Junqueira, que é incrível, uma mulher muito empreendedora rápido. Ali. O que eles estão fazendo é incrível, super rápido, né? Então, acho que isso também mostra que é possível. A gente colocando a tecnologia com as pessoas certas e o mínimo de empurrãozinho ali, tenho certeza que a gente consegue mudar completamente o cenário e conectar o Brasil e São Paulo ao mundo, que é o nosso grande mote da saída para Davos agora. Agora, a dúvida, por exemplo, do presidente Bolsonaro ir participar de Davos ou não, ele citou várias questões, mas a gente sabe que tem um problema aí com o exterior em relação a questões de meio ambiente, já houve alguns embates. Isso, em alguma medida, interfere em negociações e conversas que o Estado de São Paulo tem com potenciais investidores? Eu vejo isso como uma grande oportunidade para São Paulo. Quando eu falo que São Paulo é a Califórnia brasileira, é muito nesse sentido, da gente ter a maior concentração de investimento em tecnologia, uma preocupação e um compromisso muito grande com sustentabilidade e sermos o estado de maior PIB do Brasil, né? São Paulo, é interessante, eu aprendi muito com o nosso secretário Penido ali, a gente tem a maior faixa contínua de Mata Atlântica do Brasil. Nós somos um estado com desmatamento negativo, né, e temos ali uma região lindíssima que é o Vale do Ribeira, né? Quando o governador lança como nosso maior programa de desenvolvimento econômico e social o programa do Vale do Ribeira, ele nos dá um ativo muito importante também para a atração de investimento internacional. Para mostrar para o exterior. Sem dúvida, o compromisso, São Paulo continua totalmente comprometido com o Acordo de Paris, nós temos participado de eventos internacionais com isso, agora esse ponto é muito importante. Das 7 missões que nós fizemos, em 6 eu vi o governador tendo que repetir diversas vezes e certificar e fortalecer o compromisso de São Paulo com as questões de sustentabilidade. Porque quando você fala que é o Estado de uma unidade, de um país, é claro que tem uma relação direta quanto a isso, né? E o Brasil teve problemas, a história das queimadas, e muitas pessoas confundem aquela velha história do sabe qual que é a capital do Brasil, da Argentina. Ainda tem um pouco isso, né? Embora tenha a globalização e os empresários se preocupem em ter um conhecimento maior, em alguns momentos se confunde a coisa, não? Agora, a beleza está em a gente encontrar um equilíbrio, né? A gente tem em São Paulo um setor agrícola super moderno, também super consciente do desenvolvimento econômico sustentável. O segredo aqui é a gente encontrar a política do E e não do OU. E eu acho que São Paulo, nesse sentido, está no caminho correto, até porque com as novas gerações, né, eu tenho 2 filhas de 5 anos, eu chego em casa, elas, mamãe, você deixou a pia pingando, mamãe, não usa o canudo, assim, trocou o chip, não tem mais isso. A preocupação com o meio ambiente está com todos nós, e nós temos aqui um grande ativo verde no país inteiro, né, que eu acho que faz com que a sociedade olhe para a gente, tendo essa expectativa que a gente encontre o caminho de desenvolvimento econômico sustentável. Está cobrando responsabilidade, né? E é uma oportunidade incrível da gente fazer diferente, de mostrar que dá para fazer. Esse trabalho no Vale do Ribeira nos deixa muito otimistas. Eu vejo que todos os secretários e secretárias têm como compromisso pessoal entregar um Vale do Ribeira com melhor IDH, respeitando a natureza, respeitando como é que a gente cria um modelo de desenvolvimento econômico. Agora, para encerrarmos, você vai passar uma semana em Davos, eu queria saber quais as prioridades da agenda, tem alguns encontros que já podem antecipar resultados positivos? A gente tem 3 prioridades, nós estamos levando o nosso portfólio de concessões e PPPs, né, programas de privatização e parcerias público-privadas. Nós temos um momento aqui, esse programa é liderado pelo vice-governador Rodrigo Garcia, e a gente está num estágio bastante crítico, que é onde as concessões começam a ir para a rua. Então, é um período para os investidores virem para cá. A segunda agenda é apresentar os nossos polos de desenvolvimento. Nós mapeamos os 12 setores, estamos atuando em 6 pilares para facilitar o investimento aqui, então mostrar esse novo modelo. E o terceiro é lançar o Centro da 4ª Revolução Industrial. E para isso a gente está com uma agenda já de mais de 20 reuniões individuais, mas também participações em sessões críticas com os atores-chave para cada um desses 3 pontos. Perfeito. Sucesso na viagem, então. Eu conversei aqui com a Patrícia Erlinda Silva, que é secretária estadual de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Patrícia, muito obrigada. Muito obrigada, Denise. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos os telespectadores. É uma honra estar aqui com vocês. Boa noite com vocês.